Olá, o Assembleia Repórter sobre os 25 anos de aniversário da Constituição Paulista vai contar os detalhes da elaboração da Carta Magna promulgada em 1989. Nós vamos mostrar as várias etapas da Constituição. Quem fez, como fez, as discussões, os consensos. A nova legislação estadual teve o cidadão como foco e buscou dar uma solução ética e racional às questões fundamentais daquele período de redemocratização do país. O ex-deputado Jairo Ribeiro de Matos é o nosso convidado de hoje, defensor da natureza, dos direitos humanos e integrante da Comissão de Administração Pública da Casa naquela legislatura, foi o presidente da Comissão de Sistematização da Assembleia Constituinte Paulista. Jairo de Matos relembra a vontade de cada deputado em contribuir para melhorar São Paulo. Homens e mulheres empenhados em produzir leis sem qualquer traço de corporativismo. Jairo de Matos conversou com o repórter Jorge Machado no plenário Juscelino Kubitschek, onde foi votada a Constituição Paulista. Eu vou conversar com o deputado constituinte Jairo Ribeiro de Matos, engenheiro agrônomo, professor da Exalc, foi deputado estadual em 1979, 1983, 1987 e 1991 e de 91 a 95 pelo PFL. Para a constituinte foi eleito com 39.801 votos concentrados na sua Piracicaba. Foi defensor da conservação da natureza e da promoção do homem. Eu vou dar um salto de 25 anos para trás e falar com o senhor sobre aquele momento, em especial na sua vida, o que era a responsabilidade de escrever a Carta de Todos Nós Paulistas. Foi uma satisfação muito grande para mim ser eleito deputado estadual constituinte para a gestão de 89, quando saiu a Constituição do Estado de São Paulo. De início, eu, antes de ser eleito, achava que a Constituinte devia ser realizada por personagens bastante competentes que não fizessem parte do Legislativo, do Executivo, enfim, que não tivessem interesse direto corporativista na Constituição. Mas depois que a Constituinte foi instalada, eu percebi o erro que eu estava engajado. Eu senti nos meus colegas a vontade de contribuir com o país e com o Estado de São Paulo. Quer dizer, mais do que uma comissão de notáveis para escrever a carta. Muito mais. Ou seja, homens eleitos, homens e mulheres eleitos. Homens e mulheres eleitos para escrever uma carta. Sabendo que eles iam ser constituintes. Porque na minha propaganda eleitoral, eu punha Jairo Matos, ser eleito, vai ser um constituinte do Estado de São Paulo. Sim. E o meu colega também para deputado federal fazia a mesma coisa. E foi uma alegria muito grande, porque eu queria me dedicar naquela parte, se eu tivesse conhecimento suficiente, na parte da promoção social, que eu tinha muita experiência, na parte da agricultura, na parte da ecologia, enfim, da conservação da natureza de uma maneira geral. E eu tenho certeza que nesse sentido, eu junto com os nossos colegas, que lutaram para isso, porque todo mundo queria dar sua contribuição. Não uma contribuição corporativista. Os deputados não eram corporativistas. Os que eram corporativistas eram os sindicatos, eram os organizadores de classe, que todos eles pensavam, eu como fui presidente da Comissão de Administração Pública, em serem efetivados sem terem o devido mérito. E ganharem mais, não sei se tinham ou não tinham, porque o ordenado do funcionalismo sempre foi defasado. Certo? E nós lutamos para dar uma solução ética, uma solução racional, uma solução bem pensada, uma solução competente. E por isso nós consultávamos essas pessoas que eram os medalhões da sabedoria em certos setores. Eu mesmo fui um deles. Então eu tenho a impressão que nós conseguimos fazer uma Constituição para o Estado de São Paulo, mesmo com os gargalos da Constituição Federal, porque a Constituição Federal é para um país inteiro como o Brasil, de tamanho continental. E o Estado de São Paulo, quer queira ou não, precisa de uma coisa mais trabalhada, uma legislação mais aprimorada, uma legislação que é capaz de enxergar mais de perto o cidadão. O que não acontece na esfera federal,
certo? Então, eu tenho a impressão que nós demos a devida contribuição nesse sentido. A nova Constituição do Estado de São Paulo está dando ênfase para a preservação dos recursos naturais renováveis. O Estado e os municípios serão obrigados a tratarem dos rios e os esgotos e águas servidas. A população, com água limpa e tratada, terá saúde melhor. O Estado de São Paulo terá uma nova era nos seus recursos naturais. Como era o embate de ideias? O senhor também participou da comissão de sistematização, a chamada toda poderosa comissão de sistematização. Participei, mas quando as propostas chegaram para a comissão de sistematização, a carta já estava arredondada, certo? Sim, as comissões. Tinha influência do pessoal que vinha aqui para o plenário, o pessoal praticamente da torcida, aquela defesa das classes, era natural. Mas quando passou para a comissão de sistematização, dificilmente foi mudado alguma coisa. Sim. Inclusive, eu tive um problema bastante sério, que na comissão da administração pública, um grupo do Estado de São Paulo tinha que reivindicar os direitos dele. Sim. E tinha umas instituições aqui no Estado de São Paulo que, em relação ao mérito, na minha opinião, que é o mais importante. O mérito, na minha opinião, é o mais importante. Tem que passar pela legislação, tudo em ordem, mas quando chega ao mérito, a meritocracia precisa ser bem pensada. E esse pessoal, na maior parte das classes, que não tinha o devido concurso, que tinha entrado, por assim dizer, por baixo do pano. Não quero nem citar as instituições que existiam, mas como eles eram autárquicas, paraestatais, você está entendendo? E se eles entrassem no mesmo sistema do Estatuto do Funcionário Público do Estado de São Paulo, eles iriam ser efetivados quando tinham 5 anos. Então, nessa ação, eu como presidente da Comissão de Administração Pública, falei com os colegas aqui, não é passa-moleque, não é nada, é questão de cumprir o regimento. Falei com os colegas que estavam de acordo comigo, que isso aí seria uma emenda de plenário, não seria uma emenda. E combinei com eles direitinho tudo e falei, olha, eu vou chegar no plenário, já era Juscelino Kubitschek, não lembro, bem cedo. Só que a abertura vai ser às 8 horas da manhã, impreterivelmente. Vocês cheguem comigo cedo, porque a turma chega meio atrasada, eu vou pôr em votação esse artigo na massa no pacote. E nós vamos aprovar. A turma concordou, ninguém falhou. Chegou lá, pá, tá aprovado. Daí, quando a turma chegou no plano, o negócio dos 5 anos, o negócio já tinha passado. Já tinha passado. Então, mas aí foi, digamos, um empenho pessoal, inclusive o diálogo constante com outros parlamentares. Perfeitamente. Todo mundo se esforçou demais, viu? Foi uma festa, quando nós terminamos, foi uma festa memorável. Nós demos a contribuição que demos. Agora, a Constituição Federal gongórica, eu achava que a Constituição devia ser enxuta, sabe? E depois fazer as leis complementares, as leis extraordinárias, né? Mas como fazer uma Constituição? Como fazer uma Constituição enxuta? Já visto que o país vinha de 21 anos de arbítrio, de um governo militar e ao mesmo tempo ansiava por muita liberdade e muitos direitos. O que se vê é que todos reclamam que os impostos são altos, altos para quem paga. Muita gente também só nega. E aí é essa questão, né? Essa questão desigual, que é a cobrança daqueles que pagam muito e outros não pagam e arrumam subterfúgios. Mas como tocar um país e um estado que é um país? São Paulo é um país. Pelo menos em termos de arrecadação e de população, maior que a Argentina. Eu acho que isso aí é bastante difícil, mas não impossível. Eu acho que a sabedoria, copiada ou não, exercida de uma maneira sincera, de uma maneira legal, a sinceridade é muito mais importante do que a legalidade. As leis pegam ou as leis não pegam. Por que existe a sonegação no Brasil? Porque o imposto a pessoa acha muito pesado. Muitas casas pequeninas aí que são abertas quando o operário consegue o fundo de garantia dele e depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, quase 60% dessas empresas fecham. O sistema administrativo não está dando chance para esse pessoal
se conduzir de uma maneira progressista, de uma maneira desenvolvimentista. A Itália, depois da guerra, franqueou para todo mundo, depois da Grande Guerra de 39 a 45, que eles abrissem um negócio que quisessem, produzissem o que quisessem, sem pagar impostos. Liberou o povo para trabalhar. No Brasil, um bom tempo, nós somos cerceados de trabalhar. Agora que está melhorando um pouco, mas cerceado. Então, na Itália, começou a aparecer no Brasil, em todos os países, aquele pessoal que vinha de navio com container cheio de estatuetas, polido, não, vendendo, porque eles tinham uma tecnologia, no sentido das artes, que fazia com que aquele povo pudesse sair para o exterior para vender o que eles produziam lá. Eu acho que quem quer trabalhar precisa ter liberdade e nada de obrigatoriedade. Fazer que nem na Itália, copiar. Nós temos que copiar os países que passaram esse estágio. Então, como é que a Itália fez para esses pequeninos subir? Fala com o ministro lá, o Apif Domingos, que fala, olha, aqueles que têm uma coisa menor do que nós pensamos em cobrar imposto, uma taxa que seja pequena, que passa aqui na Itália. Eles passam. Enquanto a família estiver trabalhando, não paga nada. Seja rural, seja urbano, seja lá o que for. Depois que pegou o primeiro empregado, esse empregado precisa ter direitos. Sim. Agora, a família não. A família trabalha para ela, para viver. Sim. Então, o que eu acho é que nós temos que copiar, através da história, bem. Bons modelos. Bons modelos. Você falou tudo, meu filho. Bons modelos. Copiar. Porque nesse mundo aqui, ninguém inventa nada. Deus já fez tudo. Ninguém cria nada. Ninguém inventa nada. A pessoa descobre. Agora vamos descobrir como é que os Estados Unidos fez para subir nisso. Vamos descobrir como é que a Holanda fez. Na minha opinião, a Holanda é o maior país socialista do mundo. Eu tenho ido constantemente na Holanda, porque eu tenho uma filha que mora lá, meu genro, enfim. E lá todo mundo vive bem. Tá certo, é um país pequenino, né? Tem o Porto de Roterdã que rende bastante, mas lá chega uma pessoa lá, eles querem saber o que a pessoa fez, o que não fez. Então lá todos têm direito, até o toxomano tem direito, só que eles enquadram o toxomano. O toxomano não fuma toxo a hora que ele quiser, quando ele quiser tal. Ele fez um estrago que prejudicou a coletividade, ele é detido. E lá vão dando a cotinha para ele, tem dia que ele sobe na parede. Certo? E a hora que ele sara, a hora que ele aparentemente está recuperado e tal, ele é colocado em algum lugar para trabalhar. A pessoa não pode ficar sem ter uma ocupação sadia, uma ocupação legal, uma ocupação que o deixe feliz. E não existe pessoa nesse mundo que não procure a felicidade. Sim. O sujeito entra para o caminho ruim porque ele quer ser feliz. A função maior dos parlamentares era diminuir as enormes diferenças de qualidade de vida entre a população. A gente faz agora um pequeno intervalo no Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, e volta já já.